Muito bom dia! Tudo bem com você? Espero que você esteja tudo bem. Estamos começando a nossa live e eu quero já te convidar a compartilhar essa live, chamar mais pessoas para essa live, porque eu acredito que vai ajudar muita gente com toda essa história que eu tenho para contar para vocês, essa experiência que eu tive. Então, eu já quero convidar você, venha para a live, traga mais pessoas, compartilha aí, porque eu acredito que você vai descobrir muitas coisas com relação à sua saúde, tá bom? Então, eu também aqui vou começar a compartilhar. Então, vamos compartilhar junto. É só você vir aqui nesse aviãozinho e ir compartilhando com mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos chamar a gente para a live. Vamos mandar aqui no aviãozinho. Vamos chamar. Vamos chamar a galera. Vamos chamando. Hoje eu vou contar para vocês uma história que eu acredito que vai fazer você refletir, olhar a sua vida, olhar para a sua saúde de uma forma diferente. Já vou compartilhando aqui, porque a nossa saúde importa. É uma das coisas mais preciosas que a gente tem é a nossa saúde, então nós temos que cuidar, temos que olhar, né, para tudo que a gente tá fazendo, para tudo que a gente tá comendo, as emoções que nós estamos sentindo. Então, vamos fazer isso, vamos observar, né? Vamos olhar para essas questões. Já compartilhei, já mandei para uma galera, vamos esperar mais uns minutinhos. E eu compartilhei nos stories, né? Que eu tinha uma coisa para contar para vocês, né? Queria compartilhar algo com vocês, mas pelos stories é muito pouco tempo, né? A gente faz ali 15 segundos e aí vai fazendo de 15 em 15. Mas é um assunto muito importante que precisava de uma live, que precisava de um espaço maior, né? De um tempo maior para ser compartilhado. Nada melhor do que compartilharmos as nossas experiências, né? Aquilo que já vivemos na prática, porque é muito fácil você escolher um tema, escolher alguma coisa aqui e preparar e trazer, né? Não que isso não seja importante, mas eu acho que se torna mais relevante quando você conta uma experiência própria, algo que você viveu, algo que você experienciou, algo que você sabe do que você realmente está falando. Quando você fala de dor, quando você fala de sofrimento, quando você fala de situações difíceis, você vai saber. As pessoas elas vão entender porque você está passando, talvez ela mesma está passando. Então, chamar mais pessoas aí para essa live. E eu quero falar para vocês algo que eu até falei, né? Que quem sabia só meu marido. E aí hoje mais pessoas vão saber. Algumas pessoas da família já sabiam, assim, no sentido de perceber, né? Ou se não, vão perceber ou saber hoje. Mas é com relação ao meu filho. Meu filho Samuel. Ele é o meu primogênito hoje, ele tem 13 anos. E desde muito pequeno ele sempre teve problemas de saúde. Na verdade, os dois, né? Mas hoje eu vou falar somente do Samuel. E desde pequenininho ele teve muitos problemas de saúde. No começo a gente descobriu que ele estava com intolerância à lactose. Depois a gente ainda sofreu bastante para até encontrar um especialista para ajudar a gente a encontrar, né, o real motivo de todo o sofrimento dele. E depois a gente fez todo um tratamento, levou muito tempo para isso, né? E esse tratamento durou também anos e anos, tomando medicação, fazendo restrições alimentares. E depois ele desenvolveu, com o tempo, ele desenvolveu rinite e sinusite. E me deixava muito chateada, né? Toda a enorme quantidade de medicação que ele tomava. Isso me deixava muito desconfortável. Nós, como mães, a gente sabe o quanto isso é doloroso. Ver o seu filho ali sofrendo, ver o seu filho sem, às vezes, conseguir respirar,
ver o seu filho ali ter que usar a bombinha para poder se sentir melhor, né? Ele teve que usar a bombinha por causa da... às vezes faltava ar, teve talvez um pouquinho de asma, mas não foi diagnosticado, mas pelos remédios, né? Pela medicação que a gente vai observando e vai acompanhando, a gente percebe que sempre vai evoluindo, né? Começa com uma coisa pequena e depois vai evoluindo. Aí chegou um tempo em que eu estava muito triste com relação a isso, porque ele estava tomando medicação quase toda semana, né? Todo mês a gente gastava com os filhos, né? Os 2 filhos, quase R$1.000 por mês de medicação, inalação, e toda semana ele tinha que tomar antialérgico, antihistamínico, anti-inflamatório, né? Remédios com corticoide. E isso me deixava muito preocupado, porque até a pediatra falava assim, olha mãe, a gente vai ter que buscar uma situação onde ele vai ter que parar de tomar corticoide, porque é muito tempo tomando corticoide, né? A gente sabe dos efeitos colaterais que o corticoide traz, o próprio anti-inflamatório, o próprio... Gente, é barulho do vento, tá ventando muito aqui em São Paulo. Então, se surgir algum barulho é a porta que tá balançando. E ele tava tomando muito antibiótico, né? De cada 2, 3 meses ele tinha que tomar antibiótico por causa dessa rinite, por causa dessa sinusite. Né, com a restrição também alimentar por causa da intolerância à lactose. E isso me deixava muito frustrada. Né? Eu sempre, quando a gente ia na farmácia, quando eu via o valor que a gente pagava na quantidade de medicação, né? Eu falava assim, isso é inadmissível. Esse valor a gente podia estar se divertindo, comprando coisas para eles, e eles estão tomando medicação. Isso me deixava muito, 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 muito frustrada. E eu não sei se você, como mãe ou como pai, sente isso, né? Eu acho que... Sempre achei que investir em medicação é um desperdício. Nossa, Paula, mas você fala isso, mas a medicação vai trazer uma saúde para o seu filho. Claro, eu sei. E as medicações estão aí para nos ajudar. Mas eu entendo, e desde pequena eu tenho isso, né? Que a medicação, ela é para tratar um tempo só. Nós não fomos criados para depender de medicação. Nós não fomos criados para ter que viver pela medicação. E aí a gente ajudava os nossos filhos conforme aquilo que nós tínhamos, né? E nada resolvia. Quanto mais medicação ele tomava, mais medicação ele tinha que tomar. Então ele tinha um acompanhamento mensal da pediatra. E aí ele não podia ter cachorro, a gente não podia ter nenhum pet em casa, né? Era triste porque aí tinha as questões da escola e aí os coleguinhas sempre tinham pet, né? E aí ele chegava, mãe, a gente quer um petzinho, a gente teve 4 cachorros, os 4 a gente teve que doar, porque a gente, como pai, a gente quer que os filhos se sintam pertencentes, a gente quer que os filhos sintam essa troca, né? Que é ter um animalzinho, que é ter um bichinho. E eles sempre quiseram ter um cachorrinho. Então nós tivemos 4 cachorros, e os 4 cachorros a gente teve que doar. Teve um que a gente comprou, a gente foi comprar, acho que foi em Cotia, alguma coisa assim, para esses lados aí. A gente comprou ele de ninho, né? Esperamos aí 1 mês, acho que 2 meses para que ele desmamasse, e a gente foi buscar ele. E foi uma alegria maravilhosa. Mas durante, 6 meses que eles ficaram, que o cachorrinho ficou com a gente, bebezinho ainda, a gente teve que doar, porque durante esses 6 meses, eles ficaram muito atacados da alergia. E aí teve um dia que eu fui na farmácia, e aí até a moça da farmácia já me conhecia, né? Ela falou, nossa, o que você quer hoje? Você quer anti-inflamatório, anti-alérgico? O que você quer? Eu falei, eu vou de anti-alérgico novamente. Aí ela falou assim, nossa, mas o que seus filhos têm que eles tomam tanto isso, né? Aí eu falei assim, eles têm alergia, ele tem alergia. E só que eu acabei de comprar um cachorrinho, não contei pra pediatra, porque se eu contasse a pediatra ia me bater, né? E aí eu falei, a gente comprou um cachorrinho e eles estão sofrendo com isso.
E aí ela falou assim, eu falei, eu tô pensando em doar, porque eles estão sofrendo muito, apesar deles gostarem muito, mas eles estão sofrendo, né? A saúde deles tá sofrendo muito. E aí ela falou assim, eu prefiro dar a medicação do que doar o cachorro. Prefiro que o meu filho fique dependente da medicação, tenha que tomar a medicação, do que eu mesmo doar o cachorrinho. E aí aquilo me fez refletir, sabe? E eu saí da farmácia assim, bem chateada. E eu falei, meus filhos não têm saúde e eu não posso ter um cachorrinho. A gente não pode ter um pet, né? E aí, depois disso, eu comecei a buscar soluções, comecei a estudar. Eu falei, alguma coisa tem de errado, né? Alguma coisa precisa mudar. Eu preciso que os meus filhos tenham saúde, e principalmente o Samuel. E aí, até para sair, né, para visitar, para viajar, a gente pensava muito, escolhia lugares muito específicos, porque dependendo do lugar que chegasse, se tivesse mofo, ele não podia ficar. Se tivesse lugar muito fechado, também não podia ficar. Se tivesse um lugar, né, com cheiro muito forte de qualquer outra coisa, ele já ficava totalmente, né, acabava o rolê, acabava o passeio. E dentro de casa, né, as pessoas falavam, né, mas você tem cortina, tem que tirar cortina, tem que tirar tapete, tem que lavar isso, tem que comprar antialérgico, né, travesseiro antialérgico, tudo antialérgico, né, e eu falei, tá bom, aí a gente foi trocando, né, conforme, mas eu falei, eu não vou tirar as cortinas, porque eu gosto de cortina, eu gosto de tapete, eu gosto de toalha, eu gosto dessas coisas. Eu falei, não eu vou fazer. Então, o que eu fiz? Eu tinha que lavar toda semana. Toda semana eu tinha que lavar os tapetes, tinha que lavar as cobertas, tinha que lavar as cortinas, né? E aí, tinha tempos que a crise era tão alta que eu entrava num desespero, assim, para que ele ficasse bem, para que a casa não podia usar produtos de limpeza com cheiro. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente, certinho? Só coloca aí se o som tá saindo bom, pra eu saber. E aí, eu tinha que dar aquela geral, eu tinha que lavar a janela, limpar os guarda-roupas, atrás dos guarda-roupas, levantava a cama, fazia aquela faxina geral. Eu entrava num desespero porque eu queria que meu filho dormisse bem, porque à noite ele não dormia direito. À noite ele passava a noite, né, com o nariz congestionado. Era uma luta, era um negócio muito difícil. Tinha febres. Eu dormia de 7 dias da semana, eu conseguia dormir um ou 2 noites inteiras, porque passava muito tempo ele com essas alergias, com essas... Coloca aí pra mim se tá bom o som, Cleito. Vocês estão me ouvindo? E aí, eu passava mais tempo acordada durante a madrugada, cuidando dele para que ele se sentisse bem. Fazia, né, inalação, tinha que tomar medicação até de noite. Então, era uma luta, era uma dificuldade muito grande. Então, eu comecei a estudar, comecei a buscar, vamos dizer assim, opções. Obrigado, Joy. E eu comecei a estudar. Eu falei assim, Deus, eu não acredito que meu filho nasceu para ficar dependente da medicação. E aqui, gente, não é nada contra a medicação. Eu tenho certeza, plena consciência de que a medicação ela é importante. Mas nós não podemos, não devemos, não nascemos, nosso corpo não foi feito para nós dependemos da medicação. E com todo respeito, você que precisa tomar a medicação. A partir de hoje, eu tô iniciando uma nova jornada aqui para mostrar para vocês que nós podemos sim, que há a possibilidade de nós entendermos o porquê que nós tomamos medicação e não tomarmos mais dentro de, vamos dizer assim, de orientações terapêuticas, né? Eu como terapeuta estou aqui para contar a minha história, a minha experiência com o meu filho. Na verdade, eu tive a experiência com os 2 filhos e comigo mesmo, né? Apliquei em mim mesmo. Mas hoje eu tô contando sobre o meu filho, né? O quanto foi difícil para ele, o quanto era doloroso ver o filho ali sofrendo. Muitas vezes a gente quer trocar de lugar como mãe, né? Ver ele com febre, ver ele tossindo, ver ele não conseguindo respirar, ver ele espirrando numa crise de espirro, né? E você fala para colocar roupa, você fala para tirar roupa, você
tenta de todas as formas e a gente acaba aqui entrando no desespero. E por todo esse sofrimento, né? E eu comecei a estudar, comecei a pedir para Deus, falei, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso encontrar algo que possa ajudar para tirar o meu filho. Ele é muito novo para ele já começar a vida dele já nessa dependência medicamentosa, porque isso vai afetar ele. Eu sabia disso, que ia afetar ele lá na frente. Eu tinha essa consciência de que a medicação poderia afetar a vida dele, né, lá na frente, a saúde dele, comprometer, né, tantas coisas. E aí, né, buscando a Deus, buscando uma direção, eu comecei a estudar e conheci a medicina que chama medicina germânica, não sei se você conhece, que é uma medicina integrativa, né? E essa medicina, ela fala que a origem das doenças é uma resposta do nosso organismo para se adaptar a uma situação de um estresse emocional. E quando eu vi um vídeo, né, no YouTube falando sobre isso, nossa, aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, como assim? E eu já estava buscando um pouco de autoconhecimento, né, para me conhecer, para me entender, para ser uma mãe melhor, para ser uma esposa melhor, para ser uma filha melhor. E eu falei, vou atrás disso. E aí comecei a estudar. E quando comecei a me aprofundar nesse estudo, eu descobri que, né, eu vi um conteúdo falando sobre rinite e sinusite. Eu falei, nossa, rinite e sinusite, deixa eu ver o que é aqui. E aí, quando, né, eu fui entender a causa emocional da rinite e sinusite, fez todo sentido para mim. Fez todo sentido para mim. Porque se a doença, ela é uma resposta do nosso organismo para se adaptar a uma situação de um estresse, de uma vivência, de um trauma, isso quer dizer que a gente precisa olhar para dentro de si. E eu comecei a olhar para as minhas questões, porque aqui, né, trazendo até um pouco da minha mentoria para você, dentro da mentoria eu trago muitas explicações, né, científicos, terapêuticos, para tentar explicar, né, para que você entenda como você é como um todo. Nós somos 50%, né? Temos 50% do DNA do nosso pai e 50% do DNA da nossa mãe. E quando o bebezinho está sendo formado lá no nosso útero, ele recebe todas as informações, sentimentos, pensamentos, sentimentos que a mãe tem, né? E aí isso foi começando a fazer muito sentido quando eu comecei a estudar sobre isso, né? E ali falava que a resposta da situação, né, a resposta emocional da rinite e sinusite vinha dos medos. Vinha de medos de morte e medos que talvez a mãe, durante a sua gestação, viveu. E isso fez todo sentido, porque algumas pessoas me conhecem e sabem que eu tive muita dificuldade de engravidar, né? E isso também fez sentido, porque depois eu descobri que eu não podia engravidar por causa das situações que eu tinha vivido. E depois eu entendi, estudando, né, sobre a medicina germânica, eu entendi que a rinite e sinusite que o Samuel tinha vinham dos medos que eu tinha na minha gestação. Porque eu demorei muito tempo para engravidar, fiz tratamento, 3 anos para engravidar, fiz 3 anos de tratamento. E aí, acho que mais um tempinho ainda para engravidar, mais 6 meses para poder engravidar. E aí, como todas as pessoas que engravidam e que têm essa dificuldade, eu tinha muito medo de perder o Samuel. Eu tinha muito medo de que essa gestação não fosse, porque era uma gestação muito desejada, era uma gestação muito, muito sonhada. E eu até me emociono. Porque eu sofri muito para poder gestar ele e eu tinha muito medo de perder ele. Tinha dias que eu não queria levantar da cama porque a gente sabe, né, que quem tem dificuldade às vezes não consegue segurar. Então às vezes eu falava assim, eu não vou levantar hoje porque eu não quero me esforçar para que ele fique bem. Então o medo
Desculpa, gente. Mas faz parte. Então eu tinha muito medo de perder ele. Eu falo que eu não lembro direito do dia que ele nasceu, porque eu fiquei com tanto medo, né? Com tanto medo de que acontecesse alguma coisa com ele, até mesmo ali naquele momento do parto. Foi um momento maravilhoso. Mas foi uma gestação de alegria, mas cultivada de muito medo. Medo de perder, medo de ele não ter saúde, medo de, né? Porque eu tinha feito os tratamentos e aí tinha ouvido do médico que eu não podia gestar, que eu não tinha feito todo. Ele tinha feito tudo que ele podia ter feito, né? Pra me ajudar e se eu não fizesse se a inseminação artificial não desse certo, não existia mais possibilidade pra mim. E eu acabei que engravidando, graças a Deus, naturalmente, né? 6 meses depois que parei o tratamento, eu acabei engravidando. Então, a gestação, ela foi cultivada de muito medo. E todo esse medo que eu sentia, ele veio pro Samuel. E ele foi uma criança que trouxe muita alegria, porque ele foi o primeiro neto do lado, né, do marido e também o primeiro neto do lado da minha família, para minha mãe. Então, as emoções foram registradas no DNA dele. Os medos foram registrados ali dentro. E ele foi por muito tempo vivendo isso inconscientemente, né? Porque estava registrado. Lembra que eu falei que nós somos 50% DNA da mãe, 50% DNA do pai. E pela medicina tradicional, isso às vezes é inacreditável. Mas quando a gente começa a olhar pelo lado das emoções, faz muito sentido. E aquilo tudo começou a fazer sentido quando eu entendi que a rinite, né, a rinite e sinusite, que é os canais que preenchem, né, quando a gente está com rinite e sinusite, essa parte aqui, né, ela fica cheia de pus, fica cheia de secreção. E o que isso quer dizer biologicamente, né? De que quando quando a criança, no caso do Samuel, quando ele vivia uma memória que trazia para ele medo, ele começava a criar uma forma de defesa, né? Por quê? Porque ele queria se proteger. Porque biologicamente, né, quando se vive um trauma, o nosso cérebro registra aquilo. E como memória registrada, o nosso cérebro manda informações para os nossos órgãos. Por exemplo, se você sofre, dependendo do trauma, uma região do seu cérebro é afetada. E aquela região do cérebro é uma região que vai mandar informação para um determinado órgão do seu corpo. E naquele, né, com relação ao Samuel, com relação aos medos que eu sofri e que ele sentiu durante a gravidez, ele trouxe para ele também os medos, o medo de morrer, o medo de morte, né, o medo de estar desprotegido. E aí eu percebi isso, que quando ele foi para a escola aumentou ainda. E aí eu falava à professora, por favor, não coloque ele perto do ventilador. Eu achava que é o ventilador. Mas no fundo, quando eu fui estudar mais, né, e entender isso, eu percebi que era todos os medos que ele tinha e que vinham de mim. Então, quando ele começava a criar, né, as secreções, era como ser o quê? Uma proteção para a face. Uma proteção, ele queria se proteger. Quando a pessoa está vivendo a rinite e a sinusite, ela está tentando se proteger de alguma coisa, né? Mas isso, emocionalmente, que vem do nosso, a informação do nosso cérebro que sinaliza alguma coisa, né? Às vezes é uma palavra, às vezes um barulho, às vezes é até mesmo a temperatura, às vezes a gente não acha que não, mas dependendo do tempo que foi aquele trauma, se foi no calor, se for no frio, igual as pessoas que falam assim, eu tenho alergia do pólen. Por quê? O pólen, que é no caso das flores, né?
Geralmente acontece na primavera e no verão, onde as flores precisam, desabrocham, né? E tem mais quantidade de vento. Então, as pessoas que têm uma alergia, eu estou dizendo assim, que não é, vamos dizer assim, não é todas as pessoas, mas a grande maioria das pessoas vivem um conflito emocional, vivem um trauma. E aí, trazendo um exemplo de uma pessoa que, ela disse assim, quando chega o verão e a primavera, eu sofro muito por causa do pólen. E eu tenho muita rinite, muita sinusite com relação a isso. Eu tenho muita alergia. Eu fico muito congestionada quando tá essa fase. E aí, quando você vai estudar a história, né? Quando foi estudar a história dessa pessoa, ela contou que quando estava nessa fase de primavera e verão, o pai dela faleceu. Então, ela teve uma perda. E essa perda foi no verão. Foi na época, na primavera, né? Primavera e verão, nessa fase. Então, todas as vezes que chegava a primavera e o verão, onde o pólen estava sendo distribuído, né? Sendo trocado pelas plantas, ela tinha as crises. Mas não eram as flores que faziam mal para ela. Inconscientemente, a informação que foi registrada para ela foi que o pai dela tinha falecido. E ela falou que ela vamos dizer assim, foi um susto grande. Foi algo doloroso demais. Então, todas as vezes que chegava, né, a primavera e verão, ela começava a sentir isso. E aí foi descoberto que era isso. Que não era por causa das flores, mas foi por causa da perda que ela teve. Ou seja, perda de morte, né? Foi medo de morte. Foi o medo que ela teve do pai. E ela não conseguiu superar aquilo. Ela não conseguiu entender, mas o cérebro dela registrou. E como forma de se adaptar, o nosso cérebro, ele cria em nós mecanismos de defesa. E aí, um minuto, gente, deixa eu fechar a janela aqui. Os vizinhos estão aqui conversando e aí vai atrapalhar a live. Então, como forma de defesa, voltando, né? Como forma de defesa, porque o nosso cérebro, ele sempre está nos tentando nos mostrar sobre perigos, eventuais perigos, né? Que já vem lá da nossa... dos tempos primórdios, né? Dos nossos ancestrais. Então, era matar ou fugir, né? Quando o homem estava lá no começo da vida, ele tinha que caçar, então ele precisava se proteger. Então ele estava sempre num estado de alerta. E aí, isso está no nosso sistema, né? Nós temos esse sistema de defesa, de correr ou de permanecer, né? Se você corre ou atacar, né? Então isso ainda permanece em nós. Só que hoje de uma forma diferente. Hoje a gente não precisa sair para caçar, né? Antigamente o homem precisava sair para caçar, então ele tinha que se preparar emocionalmente para ir atrás da presa, mas ao mesmo tempo atrás da caça ele precisava se prevenir de futuros predadores maiores que o homem. Só que hoje a gente não vive isso, né? Hoje a gente tá aqui e a gente não precisa sair para caçar. Mas a gente vive perigos emocionais. Se você tem medo de sair da sua casa, às vezes por ser assaltado, você tem medo de sofrer um acidente, você tem medo de não conseguir voltar para sua casa porque acontece alguma coisa. Então a gente vive inúmeros tipos de perigos, né? Lá era mais fácil porque ele tinha que se proteger, os primórdios tinham que se proteger para não ser comido, para não ser devorado. Mas aqui a gente não tá vivendo mais nisso. A gente não precisa ficar com medo de ser devorado por um predador. A gente precisa se proteger das nossas emoções. A gente precisa se proteger daquele chefe que muitas vezes é agressivo. Nós precisamos nos proteger daquele parceiro que é agressivo, que não nos respeita e que talvez você está num relacionamento, né, emocional
dependente, né, de uma dependência emocional, e existem muitas coisas. Às vezes você está sendo pressionada pelos seus pais e isso está gerando em você um medo. Então tudo tem um porquê, toda doença ela tem uma origem, toda doença tem uma origem. Existem as doenças que elas são genéticas, né, que as crianças já nascem geneticamente com aquele problema, sim, aquilo é genético. Mas às vezes vem do pai e da mãe, das frustrações do pai e da mãe. Então eu tô trazendo aqui para você um pouquinho disso, para que você entenda a minha situação, a história do meu filho. E aí, a partir desse momento que eu entendi que os medos que o meu filho tinha não eram os medos dele, mas eram os medos que ele herdou de mim, aí eu comecei a entender, realmente isso faz sentido. Depois eu comecei a observar que ele também tinha medo na escola, e aí a gente precisou, e algumas vezes, né, interferir, ir lá na escola conversar. Ele tinha medo de ficar sozinho, ele tinha medo de muitas outras coisas. E aí eu fui, nós fomos fazendo uma busca, né, que eu sempre falo aqui para vocês, escrevo nos posts, que a gente faz um mapeamento para entender, para a gente ir mapeando, né, ir rastreando aonde começou. Então eu já sabia que aonde tinha começado. E aí eu comecei a estudar, né? Me formei nessa terapia germânica, nova medicina germânica. E aí eu comecei a usar as técnicas nele, né? Foi um divisor de água. Quando eu fiz, né, a técnica com ele, as técnicas que a gente vai usando, ele começou a ter uma melhora. E, gente, foi assim, libertador. Foi maravilhoso ver o meu filho não ficar mais dependente daquilo, não sofrer mais daquilo. Porque lembra que eu falei que às vezes eu não queria levantar pela manhã porque eu tinha medo de perder ele? E todas as manhãs ele acordava espirrando. Então, tudo tem um porquê. A hora do dia, o momento do dia, tem pessoas que acontece no final da noite, outras acontece de madrugada, e outras acontecem durante o dia, meio-dia. Tem uma hora específica para acontecer aquilo. Vê se isso faz sentido para você. E aí eu comecei a observar, comecei a estudar, comecei a ajudar, né? Estudar o meu filho, observar ele de uma outra forma. E, gente, eu consegui ajudar o meu filho. A gente fez uma técnica, né? Várias técnicas. Eu precisei olhar para mim mesmo, pegar, né, dele o que era meu. Porque muitas vezes os nossos filhos pegam de nós aquilo que é nosso, né? Que é, como eu falei pra você no começo, ele pegou o medo que eu tinha de perder ele. E ele trouxe esse medo pra vida. Ele trouxe todo esse medo. E todas as vezes que ele se sentia com medo, ou a memória dele, ou aquela época do ano que eu me sentia mais, né, com mais medo, era a época que ele mais ficava doente. Então, às vezes você acha que é algo natural, que é algo talvez até espiritual, mas às vezes não. Às vezes é a história que você viveu. O seu filho, né? No meu caso, meu filho estava vivendo a minha vida, vivendo os meus medos. Já tinha passado o meu medo de perder ele. Mas para ele, né, no seu cérebro, no seu corpo, nas suas emoções, ele não sabia discernir isso. Mas eu, como mãe, e estava, né, cansada de ver ele sofrer, eu fui buscar isso. E muitas vezes a gente quer que os nossos filhos, ou que a nossa família, ou que nós mesmos saiamos daquele sofrimento, mas a gente não tem coragem de sair para buscar. Muitas vezes a gente vai deixando, eu vou levando a vida. E eu, como eu disse para você, eu ficava indignada ter que gastar 600, 700 reais por mês com medicação para o meu filho. Eu poderia estar, né? Eu falava assim, esse dinheiro era para passear, era para viajar, era para comprar as coisas para ele, mas a gente está gastando com medicação para salvar ele. Sim, vai salvar. Claro, a medicação tem que salvar, mas eu preciso saber que é por um tempo, não é para a vida toda. E ele não tomou somente um dia, 2 dias, ele tomou isso por anos. A intolerância à lactose que vinha dele, né? Também descobri que vinham dos meus medos. Os medos que eu tinha. E aí isso para uma outra live sobre intolerância, mas hoje eu quero falar sobre rinite e sinusite. E aí eu comecei a fazer a reprogramação com ele.
Eu comecei a fazer as técnicas com ele. E aos poucos ele foi melhorando. Aos poucos ele foi sendo livre daquelas medicações. E hoje, graças a Deus, já tem uns 4, 5 anos que ele não precisa mais tomar antibiótico. Para quem tomava antibiótico 2, 3 vezes por ano, ou até mais. Teve um dia que a pediatra falou assim, mãe, essa criança está tomando muito antibiótico, ele precisa parar, você precisa fazer alguma coisa. E aí você fica, né, querendo se esconder debaixo da mesa e falar assim, mas doutora, o que eu posso fazer? E isso vinha também das minhas emoções, desequilíbrio que eu tinha. E muitas vezes nós estamos ignorando aquilo que nós precisamos fazer. Pensa se eu talvez tivesse ignorado o que era possível, o que poderia ser mudado. Meu filho hoje estava ainda tomando medicação. Eu ainda estava gastando tudo isso, ou até mais, porque hoje tudo subiu. Então, nós podemos ajudar a nossa família, nós podemos ajudar os nossos filhos. Nós podemos oferecer para eles o nosso melhor. E o meu melhor, naquele tempo, foi buscar ajuda para ele. E entender que aquela dor que ele sofria, né, essa enfermidade que ele tinha, vinha dos meus medos. E eu fui trabalhando os medos dele. Hoje ele tem segurança, né, de fazer as coisas dele. Hoje ele vai para a escola e eu não preciso buscar ele, porque eu tinha que buscar ele quase toda semana, porque os medos que ele tinha, né, às vezes até mesmo da prova, de não dar conta da prova, às vezes por uma palavra muito alta que o professor falava na sala, ele já ficava com medo, e ele começava a ficar com dor de cabeça, e ele começava a espirrar. E aí a escola me ligava, mãe, tem que vir buscar o seu filho porque ele tá passando mal. E até um dia que a enfermeira disse pra mim, falou assim, o que acontece com o Samuel? O que ele tem? Porque ele chega aqui falando, eu vejo ele no corredor, tá tudo bem, daqui a pouco ele tá aqui morrendo de dor de cabeça. Aí eu falei, tia, não sei. E depois, até um dia, esses dias, a tia falou, nossa, Samuel nunca mais apareceu na enfermaria pra me ver, né? E eu falei, tia, que bom. Aí eu consegui ajudar ele, né? Então, gente, eu descobri essa forma de ajudar as pessoas, né? Me ajudei, entendi que as minhas dores, agora falando um pouquinho sobre mim, entendi que as coisas que impediam eu de engravidar era pelos abusos que eu tinha sofrido, era pelo sentimento que eu tinha com relação à minha mãe, com relação ao meu pai. E quando eu perdoei, quando eu liberei, quando eu aceitei que tudo isso tinha que acontecer, que as pessoas não tinham, né, as pessoas que estavam ao meu redor, elas não tinham a consciência, elas não tinham o olhar, porque todas estavam feridas, todas estavam machucadas. Minha mãe estava muito ferida, estava muito machucada. E não posso cobrar dela, que ela poderia ter me defendido. Eu cobrei muito tempo, eu sofri muito tempo com isso. Eu sofri muito tempo com o abandono do meu pai. Mas eu olhei para isso tudo e entendi que eles me deram o que eles podiam. Porque quando eu fui olhar para a história deles, eu soube que eles estavam ou tinham sido feridos muito mais que eu também, entende? Então, quando a gente entende o outro, quando a gente passa a se olhar diferente, quando a gente começa a descobrir o autoconhecimento, né, de se conhecer, de conhecer a nossa família, a gente se relaciona melhor com eles. E até as nossas, né, os nossos filhos, que as nossas gerações que vão vir pela frente, elas serão gerações que vão ser saudáveis. Hoje eu preciso trabalhar outras coisas com ele por causa da adolescência. Mas graças a Deus, né, depois de ter usado a metodologia da medicina germânica, ele é uma outra criança, né, um outro jovem. Ele não precisa mais tomar ai meu Deus, falou aqui, antialérgico, não precisa mais tomar antialérgico, ele não precisa mais tomar antihistamínico, né, que é com corticóide, ele não precisa mais tomar, de vez em quando ele precisa tomar, né, um pouquinho de dor de cabeça por causa do calor, precisa tomar um pouquinho de remédio para dor, mas isso é muito raro. E antibiótico, graças a Deus. Faz muito tempo que os dois não tomam, porque a gente olhou para o lado dos traumas, né? E quando a gente trabalha essas questões para que a criança não tenha mais que
usar esse mecanismo de defesa, né? Mostrar para o cérebro que aquele problema, aquele medo, no caso do Samuel, não era o medo dele, mas o medo da mamãe, para que ele entendesse que ele tinha a vida dele e que ele poderia seguir sem medo, porque ele tem o papai, ele tem a mamãe para proteger ele, e que os medos da vida vão acontecer, mas que ele não precisa pegar o medo do papai e nem o medo da mamãe para ficar doente, porque muitas vezes as crianças adoecem por causa do papai e da mamãe, tá? Muitas crianças adoecem, né? As crianças que têm dor de ouvido. Às vezes você conhece, eu tenho um filho, né, que tem muita dor de ouvido. O que o seu filho está ouvindo? Ou o que ele não quer ouvir? Isso tem relação, tá? Dor de garganta. O que o seu filho ou sua filha está precisando falar que tá entalado? Ou o que ele já falou que está fazendo mal para ele? Entende? Muitas crianças que estão com dor de garganta não é só pela baixa imunidade. A baixa imunidade, ela acontece quando ela vive uma situação frustrante. Pensa você como adulto. Quando você vive uma situação frustrante, quando você tá, né, brigou com o marido, ou você brigou, ou tá com um problema na família, com um problema no trabalho, a sua imunidade abaixa por causa do problema que você está vivendo. Não é porque o seu corpo decidiu que naquele momento ele vai abaixar a imunidade. Não. Quando você passa por uma emoção ruim, por um trauma, por um estresse, por algo ruim que tá difícil para você, a sua imunidade ela abaixa, porque o seu sistema nervoso vai precisar criar uma defesa. Então ele vai gerar em você dores musculares, vai gerar em você dor de cabeça, vai gerar em você dores de estômago, vai mexer com todo o seu aparelho digestivo, né? Com ali você vai começar a ter refluxo, você vai começar a ter dores e ardências no estômago, você vai começar a ter intestino preso ou intestino solto demais, você vai começar a ter muitas coisas por causa das suas emoções. Então, a sua baixa imunidade não vem simplesmente por nada. Ela tem uma causa, ela tem uma origem emocional. Todas as nossas doenças, todas as doenças das pessoas hoje, ela tem uma causa emocional. A ansiedade tem uma causa emocional. A depressão tem uma causa emocional. Entende? Então, se você hoje está vivendo isso, é porque você precisa trabalhar, olhar para as suas questões, as suas emoções. Eu sei que muitas pessoas às vezes falam assim, ela vem com um negócio de emoção, mas é as emoções. É as emoções, quando nós tratamos as nossas emoções, quando nós olhamos para aquilo que nós estamos sentindo, para aquilo que nós estamos guardando, para aquilo que nós estamos aguentando, para aquilo que nós estamos suportando, nós vamos ver que toda a dor do nosso corpo, toda a enfermidade, ela tem uma origem emocional. Ela tem um porquê. Esses dias eu estava atendendo, e tenho atendido muitas pessoas, e uma das coisas ela estava muito ansiosa, ela tinha umas coisas para fazer e ela amava fazer aquilo. E ela mandou mensagem lá, tô desesperada, acho que eu vou desistir de fazer isso. E eu falei, não, você não vai desistir. Nós vamos fazer uma técnica aqui pelo WhatsApp mesmo. E aí a gente fez uma técnica pelo WhatsApp. Ela foi, fez o que ela teve que fazer e depois eu perguntei, e aí, como é que foi? Ela totalmente fez todo sentido para mim essa técnica que você passou. Porque era o meu emocional que estava me boicotando. E muitas vezes, não é uma vez só, que o nosso emocional nos boicota. O nosso emocional faz que a gente não viva a nossa vida de verdade. O nosso emocional nos trai. O nosso emocional nos rouba. O nosso emocional adoece o nosso corpo. Porque você vive um estresse. E cada estresse que você vive, cada trauma que você vive, cada experiência ruim que você vive, uma região do seu cérebro é afetada e vai atacar, né? Vai mandar a informação para um órgão do seu corpo. Talvez você está vivendo a mesma situação há anos. É porque há anos você está tendo a mesma sensação. Há anos você está tendo a mesma emoção. Está tendo a mesma resposta traumática. A gente chama de resposta traumática. Quando você tem uma reação. Porque você recebeu a informação e você está mandando, né? O seu cérebro está mandando para o seu corpo. Ou seja, qualquer região do seu corpo. O joelho, para as costas, para a perna, para a garganta, para as mãos, para qualquer lugar. Você está mandando essa informação. Então,
olhe bem para isso hoje. Reflita sobre as suas... Peraí, gente. Reflita sobre o seu dia a dia. Quais são as coisas que você tem vivido? Quais são os estresses que você tem aguentado? Quais são as situações que têm mexido com as suas emoções e que têm roubado a sua paz, que roubado a sua noite de sono? E isso também afeta. E às vezes as pessoas falam, não, é porque isso a grande massa está dizendo que todo mundo vai ter ansiedade. Ah, porque a grande massa agora fala que todo mundo vai ter depressão. Mas isso tem um porquê. Essa tem uma causa emocional. É uma causa. Eu mostrei aqui para você agora que eu entendi que eu precisava, né, pegar do meu filho todo aquele medo que não era dele. Porque isso estava adoecendo. E isso estava evoluindo. E nós estamos aqui, né? Nós como terapeutas, a gente está se formando, se preparando para ajudar. Porque cada vez mais as pessoas vão adoecer por não aceitar que precisam cuidar das suas emoções. Então, se você percebe que isso está afetando você, dê o seu passo de cuidado para que isso não se torne algo maior lá na frente. As emoções adoecem o seu corpo. Eu lembro que quando minha mãe ficou, e aí já é uma outra live, eu lembro que quando minha mãe teve câncer, eu fiquei desesperada, né? O câncer de mama, eu fiquei desesperada, eu fui no meu ginecologista, eu falei, doutor Baruch, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero fazer os exames porque minha mãe tá com câncer. Ele, respira, porque isso, o câncer, ele não é hereditário. Eu falei, como, doutor, pelo amor de Deus? Aí ele falou, não é. E aí aquilo gerou ainda mais curiosidade. Eu falei, como assim? Minha mãe tem e eu não vou ter. Ele falou, não é. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, mas esse médico tá doido. Agora eu entendo que realmente o câncer, ele não é hereditário. Mas ele vem das emoções de raiva, de ódio, de rancor, que eu vou acumulando durante o tempo. E isso mexe com as minhas células boas. Faz com que as minhas células boas adoeçam. Fazendo com que essas células doentes se propaguem e se tornem um câncer. Faz sentido isso para você? Então, não espere chegar, tá? Isso não é para colocar medo em você, mas é para te conscientizar que talvez se você está sofrendo, você precisa buscar ajuda. Busque ajuda antes que se torne um problema maior. Porque às vezes as pessoas, por tantas coisas que elas veem na internet hoje, né? Por tantas pessoas superficiais que vêm aí, eu não tô falando mal de ninguém, não quero falar e não preciso disso. Elas acabam desencorajando, achando que aquilo é banal. Mas hoje eu trouxe pra você, e você que chegou aqui depois pode assistir a live novamente. Hoje eu trouxe a minha experiência. Hoje eu falei da minha experiência com o meu filho. Eu tenho experiência com a minha mãe, eu tenho experiência comigo, eu tenho experiência com a minha outra filha, que também tinha um trauma, mas que esse trauma não era meu. Mas eu também tenho pacientes que também tinham problemas de lactose, problemas com o intestino, problemas com o estômago, problemas de fígado, problemas com a pressão alta, problemas com tantas outras coisas. E eu ajudei elas a se curarem, porque o nosso corpo, ele tem o poder de autocura. Se você não sabe, eu digo pra você, e se você já sabe, só pra você se afirmar, o nosso corpo tem o poder de autocura. O Criador nos fez assim. O Criador nos fez para termos o poder de autocura. Você pode se curar. Você não precisa ficar dependente dessa medicação. Se ela está te ajudando até agora, maravilha. Mas você não nasceu para ficar dependente da medicação. Eu não tomo medicação nenhuma. A não ser os dias que eu treino, que o negócio tá feio, que eu não consigo nem andar. Aí eu preciso tomar um relaxante muscular. Mas é muito raro. Mas eu quero dizer para você, cuide das suas emoções. Cuide da sua saúde. Dê atenção para a sinalização que o seu corpo dá. O seu corpo está te mostrando alguma coisa. Esse estresse que está gerando em você vem de algum lugar. E se você aceitar, você vai resolver esse problema.
para que não se torne maior, entende? Porque às vezes a gente vai empurrando com a barriga. Mas até quando você vai empurrar com a barriga o seu problema? Você não precisa disso. O Criador nos fez para sermos auto, né? Para nos curarmos. Nós temos o poder de autocura. Nem todas as feridas que você se machuca, para você ter uma ideia, no seu corpo, você precisa colocar uma medicação. Ela se cura sozinha, né? Pensa ali, você... uma coisa que acontece muito é descolar a unha, né? Aqui a minha unha tá grande, agora eu tirei um pouco pra dar uma respirada. Mas a nossa unha, né, por exemplo, se dá uma descolada ali, você força um pouquinho, você não precisa colocar uma medicação. Você espera dias e ele se autocura. A pele se autorregenera. Então, olha o corpo maravilhoso que Deus nos deu e nós podemos realizar a autocura. Se nós formos ver a indústria farmacêutica está bombardeando a cada vez mais as pessoas para serem dependentes disso. Para serem dependentes da medicação, porque é uma indústria. E aí você talvez há de concordar comigo, porque eu penso assim, que você toma medicação para alguma coisa, né, para resolver um problema, mas você não está resolvendo o problema. Você está escondendo, você está criando uma capa ali para aquele problema. Você não está resolvendo ele. Você não está tratando a causa, você está maquiando simplesmente. Porque aquilo vai voltar em algum momento se você não resolver a causa emocional. Talvez você está aí na depressão porque você tem medo de contar que você foi abusado. Você tem medo de contar que você sofre maus tratos. Você tem medo de contar que você fez ou fizeram algo com você. Você tem medo, então você guarda isso para você. Só que isso está insuportável. E o que vai acontecer? O seu corpo ele vai gerar em você um tipo de resposta traumática. Ele vai fazer você sentir uma tristeza enorme de incapacidade. Uma tristeza, talvez, do abandono. E aí você acha que ninguém te aceita. Não é sobre aceitar, é resolver essa questão do abandono que veio lá de trás. Tudo que nós estamos vivendo hoje é uma resposta daquilo que nós já vivemos lá atrás. E se nós não resolvemos o nosso passado, resolvemos o que aconteceu lá, nós vamos continuar tomando medicação e tentando resolver um problema que pode ser resolvido na raiz. Entende? Na raiz, lá no comecinho, para que aí toda a sua base, né, toda a sua estrutura esteja sarada, esteja belo de verdade. Muitas pessoas às vezes não conseguem sair da sua casa porque elas têm medo, porque a medicação gera nelas muitos efeitos colaterais. A tontura, a fraqueza. Você não foi feito para viver assim. Você foi feito para desfrutar a sua vida, para poder caminhar, para poder se alimentar, para poder se levantar da sua cama, que talvez você não conseguiu se levantar da sua cama ou está aí deitada. Você pode fazer isso porque a medicação parou você. A medicação, os seus sentimentos está colocando cada vez você mais para baixo. A medicação está destruindo a sua vida, destruindo as células boas. Bora resgatar essas células boas para viver a sua vida com plenitude, como você nasceu para ser. Talvez você diz, eu era tão saudável, eu era tão disposta, mas aconteceu isso comigo e agora eu estou presa nessa medicação. Poderia ser assim para o meu filho também, poderia ser assim para minha filha também. Poderia ser isso para mim também, porque se eu não tratasse as questões dos abusos, das questões com relação ao meu pai e minha mãe, provavelmente eu seria uma pessoa depressiva. Mas eu resolvi tratar isso antes. E hoje eu tô aqui para falar para você que eu tratei, cuidei das minhas emoções, dos meus traumas. E hoje eu tô aqui dizendo para você que eu me curei, né? E existe aquela frase de pessoas curadas curam. E se eu estudei só para ajudar o meu filho, já vale. Já valeu. Porque é maravilhoso ver ele acordar de manhã, ir lá fazer as coisas dele, ver a minha filha saudável. Eu não ter que acordar de madrugada para ficar horas e horas dando inalação, com medo que a febre tá subindo. Entende? Isso é do meu coração pro seu coração.
É maravilhoso ver isso. É maravilhoso eu olhar pra mim mesma e saber que hoje eu não preciso tomar medicação antes do café ou depois do café. Não preciso ficar presa nisso. E nada contra você que faz isso. Porque isso foi a única forma que você encontrou de se manter bem. E tá tudo bem. Mas hoje eu tô te mostrando pra você que é possível você sair da sua dor. De você sair dessa frustração, de sair dessa paralisia e ter a tua vida de volta. Eu consegui devolver a saúde para o meu filho, eu consegui devolver a saúde para minha filha, eu consegui devolver a saúde para os meus pacientes, porque eu me curei, eu fui, né? Aconteceu isso com o meu filho para eu acordar, para eu despertar. E quantas mães, né, ficam tristes por não saber como lidar com os filhos, não saber como tirar a dor deles, né? Como tirar a febre, como parar de sofrer com tantas idas ao médico, né? Porque fica lá horas esperando, às vezes não tem um diagnóstico certo porque a criança já está ali há dias, né? Ou às vezes precisa internar para poder fazer exames e às vezes é só olhar, não é só não, é olhar para as emoções. Porque às vezes a criança está sofrendo por causa da separação dos pais, ela está sofrendo na escola, ela está sofrendo por causa do avô, da avó, de alguém. Quando você entende a criança, quando você dá esse olhar para si mesmo e começa a ter um olhar mais profundo das coisas, você consegue ajudar os outros e se ajudar. E perceber o outro. E perceber a criança, porque a criança ela não sabe se expressar. Por mais que ela tente, ela não consegue. Mas nós, como pais, como adultos, nós podemos, sim, quando nós entendemos, quando nós abrimos o nosso coração para isso. Então, resolvi os problemas da rinite e sinusite, que ele não precisava mais criar defesa, ele não precisava criar um sistema biológico, né, de se defender. O cérebro parou de criar esse sistema de defesa, porque ele não precisava mais ter medo de morrer. Ele estava vivo, ele estava com o papai, estava com a mamãe. Está com o papai, está com a mamãe. E que mesmo lá na escola ele não precisa ter medo, porque ele está protegido. Ele está num ambiente seguro. A gente sempre fala isso para ele, filho, você está num ambiente seguro. Você está em casa, você está num ambiente seguro. E é isso, é afirmar para a criança. E muitas crianças precisam ouvir isso. Então, depois que a gente descobriu, né, que a sinusite e a rinite vinha dos medos de morte, dos medos, dos perigos que talvez ele poderia ter, ele não teve mais isso. Ele não acorda mais espirrando, ele não acorda mais, não precisa mais, né? A gente falava que tinha um gatinho dentro dele. Falava, tem um gatinho aí hoje, a gente brincava porque era para tentar fazer com que ele se sentisse melhor. Mas parecia que tinha um cachorrinho mesmo, né? Aquele peito chiando, né? O pulmão às vezes também ficava carregado, porque aí vinha tanta secreção, né? Precisava produzir tantas formas de proteção, né? Porque o nosso rosto é a nossa defesa, né? A primeira coisa que as pessoas veem é o nosso rosto. Então, é como se fosse um ataque, é como se fosse uma defesa. Então, a gente precisa usar, né? Quando a pessoa se sente ameaçada, antigamente, né? Os romanos, eles usavam o quê? Um capacete para se proteger, para proteger a sua face. E isso, biologicamente, remete a uma defesa. Então, as pessoas que têm rinite e sinusite, elas estão vivendo um conflito de ataque, um conflito de medo, um conflito de morte, um conflito que precisa ser resolvido. E esse conflito é um conflito interno, é um conflito emocional, é um conflito mental. Entende? Gente, e aí falando sobre isso, né, no dia 22, que vai ser na próxima quarta-feira, eu vou abrir um grupo de mentoria grátis, tá? Se essa live fez sentido para você, fica de olho nos meus stories, que eu vou abrir hoje à tarde um grupo para quem quer aprender, né, para quem quer um atendimento comigo. Eu vou trazer uma mentoria falando sobre essas questões, falando sobre mentalidade também. E vão ser 2 aulas. 2 aulas ao vivo. Não vai ser aula gravada que eu vou lá deixar para você. Você vai ter aula ao vivo comigo no dia 22, eu acho que o outro é 29, não lembro. Desse mês, eu vou dar 2 aulas, vou falar sobre autoconhecimento, vou falar um pouco mais aprofundado sobre essa questão
de nós olharmos para as nossas emoções e vou fazer um atendimento. Vou escolher uma pessoa lá de dentro do grupo, né, da mentoria, e vou atender ao vivo. Então, se você deseja, se você quer conhecer mais sobre isso, se essa live fez sentido para você, você é minha convidada para estar nesse grupo de mentoria, porque às vezes as pessoas, elas... vocês sabem, né, que eu tenho a mentoria paga e que eu abri no início do ano e não abri mais. E aí tem muitas pessoas perguntando, né, como que eu posso conhecer o seu trabalho ainda mais profundo? Então, pensando nisso, eu vou vou dar 2 aulas de mentoria, vai ser no dia 22 e no dia 29. Então, se você conhece pessoas que tá sofrendo, né, com doenças, que tá tomando muita medicação, que tá na depressão, ansiedade, tantas outras doenças, convide essa pessoa. Você também, se está passando por isso, venha. Você é minha convidada. Você não vai precisar pagar nada, tá? Ontem eu abri na caixinha lá, pessoas que queriam, né, 30 minutos falar comigo. Então eu já tô preparando para isso, tá? Não se preocupe que vai ser um grupo fechado, vai ser um grupo simplesmente para a gente trazer conhecimento e eu vou escolher uma pessoa para eu fazer um atendimento. Tá? Daí você vai me trazer o seu problema, vai trazer a sua doença e eu vou escolher ali uma pessoa para fazer um atendimento nesses 2 dias. Uma pessoa. Se talvez surgir mais tempo, a gente pode atender até 2 pessoas, mas eu não posso prometer isso para você. Mas se você viu que essa live fez sentido para você, fica de olho nos meus stories, tá? Nos meus stories que eu vou divulgar o link do grupo para você entrar. Hoje à tarde eu vou colocar o link do grupo no meus stories e também na minha bio. Vou criar esse grupo, então se você quer vir, venha e traga mais gente. Não tem limite de gente, tá bom? Por enquanto ainda não tem. Então se você quer essa ajuda, quer olhar mais profundo, você é minha convidada para estar nessa mentoria gratuita. Geralmente a minha mentoria paga, mas dessa vez eu vou fazer 2 aulas de mentoria grátis. Olha só, você não precisa pagar nada, você só vai investir o seu tempo e ainda vai ter a chance de ser atendida por mim, certo? Então, gente, espero que essa história do meu filho, que essa cura que eu consegui trazer para ele e tantos outros pacientes que eu trago, tenha feito sentido para você, tenha tido clareza. Agora à tarde eu vou abrir uma caixinha de pergunta também, então você vai lá no meu stories, faça a sua pergunta. Se você não assistiu a live completa, volta lá no começo porque ela vai ficar gravada, então assiste, guarda a sua pergunta para colocar lá na caixinha que eu vou responder, não vou escrever, eu vou responder em vídeo para você. Então eu quero trazer esclarecimento, traz lá a enfermidade que você tá, coloca lá a sua dúvida, que eu tenho, vai ser um prazer poder responder e você, com a sua pergunta, vai estar ajudando outras pessoas também que talvez tenham o mesmo problema e que precisam de uma resposta, tá bom? Então, gratidão a todos vocês que estão aqui e a gente se vê nas próximas lives ou no grupo lá, tá bom? Um beijinho e até mais! Não esquece de compartilhar essa live aqui com pessoas que estão passando situação com rinite sinusite, tá bom? Beijo, até mais. Gratidão por vocês estarem aqui.